Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Um estudo elaborado pelo IDP em parceria com o projeto Ethics for AI e com o apoio da McKinsey lançou um alerta importante sobre o uso de deepfakes nas eleições municipais de 2024. A pesquisa teve como base uma resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu completamente o uso desse tipo de manipulação nas campanhas políticas e também nas redes sociais. Mas o que se viu nos tribunais eleitorais não foi bem isso. E quem está com a gente aqui no estúdio para explicar por quê é a consultora legislativa e jornalista Beth Veloso. Tudo bem, Beth? Como vai? Olá, Ana Raquel. Olá, quem está acompanhando o programa aqui com a gente. Bom, Beth, explica para a gente um pouquinho como que está essa pesquisa, o que ela trouxe de novidade em relação ao uso de deepfake nas eleições municipais de 2024. Ana Raquel, esse foi um tema super polêmico e que causou muitas incertezas e inseguranças no ano passado, por ocasião das eleições municipais. Justamente, deepfake se previu um holocausto em função do estrago que esse tipo de manipulação de conteúdo poderia causar na reputação, na comunicação e também na informação eleitoral, em função do dano que poderia ser provocado, né, de desinformação, o dano em termos de violência, de ataque às reputações, em verdades. E então essa pesquisa eu trago ela porque eu acho que ela é muito importante, né? A gente sabe que esses conteúdos que são gerados pela IA generativa, inteligência artificial generativa, esses vídeos falsos, essas montagens que envolvem candidatos, elas podem sim distorcer bastante o debate público e essa é a preocupação. Então, esse estudo do IDP, quando ele chegou às minhas mãos, né, me aprofundei e ele analisou 56 decisões de tribunais regionais eleitorais envolvendo possíveis deepfakes. Não é uma amostra tão grande, mas eu acho que ela é significativa para já trazer alguns insights, algumas respostas de como os tribunais, né, trataram e como foi o contexto do uso de um recurso que é tão novo, né, em termos de inteligência artificial. Cada vez surge um avanço novo que desafia mais essa questão da eleição. E a surpresa foi, Ana Raquel, que em 25% dos casos que foram analisados na pesquisa e que se considerava que realmente havia ali um conteúdo eleitoral envolvendo aquela deepfake, os juízes não consideraram. Eles decidiram não se aprofundar, não se debruçar sobre aquela análise, sobre aqueles processos que foram apresentados, né? E qual é o problema que isso traz? Isso traz um problema, obviamente, que a gente discute de governança e também de uniformidade no que seriam as decisões jurídicas, né? Para aprofundar essa questão, eu conversei com a pesquisadora em proteção de dados pessoais, doutora Stephanie Vogel. Ela participou do estudo e ela destacou que o principal objetivo era melhorar o know-how para poder discutir a base de uma IA, de uma inteligência artificial técnica, ética e confiável no Brasil. O que a Stephanie chama a atenção? Ela discute, por exemplo, que havia uma resolução do TSE, existe essa resolução, que é a 23732 de 2024, e essa resolução ela é muito clara ao vedar o uso de deepfake na eleição, com intuito eleitoral. E muitos desses casos que não foram analisados no entendimento dos pesquisadores estavam, sim, associados à desinformação. E quais são as hipóteses, então, para esse afastamento que alguns tribunais fizeram do exame dessas questões, né? A Justiça Eleitoral, ou ela não identificava, né, que aqueles conteúdos eram um conteúdo de deepfake, porque não haviam elementos claros de manipulação. A gente lembra que não existe a marca d'água e a própria resolução determinava que deveria haver uma marca d'água, mas ela nem sempre estava presente.
E, por outro lado, também um próprio despreparo, ou realmente um fato novo, né, que os tribunais vieram a examinar e eles não estavam realmente aparelhados suficientemente com técnicos, com engenheiros, com informáticos, para identificar esses conteúdos gerados por IA. A gente visualizou diversos casos de deepfakes, alguns foram até mais famosos, né, como a gente viu na propaganda eleitoral do estado de São Paulo, envolvendo agora o atual prefeito, né, Ricardo Nunes e a candidata Tabata do Amaral. Aqueles que não viram, não tiveram oportunidade, né, de acompanhar essa campanha. No caso, o que aconteceu foi, né, a candidata fez uso da imagem do rosto do prefeito sobre a imagem do personagem Ken do filme da Barbie, em que esse personagem aparecia dançando. E após essa propaganda, após essa divulgação, essa situação foi levada a juízo, né? E naquela oportunidade se entendeu que não havia que se falar em deepfake. Então, muito embora a gente tenha uma produção sintética, né, um conteúdo sintético produzido a partir de uma tecnologia, né, que é a inteligência artificial, e acho que muitos dos ouvintes aqui do programa já sabem, né, que deepfake vem daquela junção das palavras deep, né, de profundo, então seria uma inteligência artificial, né, de aprendizado profundo, criando esse tipo de conteúdo que é falso, mas nesse caso a justiça achou por bem não reconhecer, entendendo ali que se tratava de uma situação como indiferente eleitoral. Então, se fez uso, inclusive, de um outro instituto que é do direito eleitoral, que é o indiferente, onde não se trataria de propaganda política propriamente dita, e, portanto, não haveria aí, a justiça eleitoral não teria que se debruçar sobre esse tipo de caso. Bom, Beth, foram avaliadas aí 56 decisões judiciais para essa pesquisa e essa interpretação que a Stephanie Vogel trouxe, ela foi uniforme? Isso foi observado no geral entre os tribunais? Houve um consenso para afastar essa questão de crime eleitoral? Ana Raquel, a gente sabe que é bem difícil, no exame da justiça, você ter decisões que sigam um padrão, né? Sigam uma uniformidade, como você colocou. É importante porque casos similares a gente espera que sejam julgados, né, de uma maneira similar. Mas olha só esse exemplo que a Stephanie Vogel colocou, quer dizer, um caso muito evidente, né? Um prefeito colocado numa imagem no rosto de um Ken, né? De uma figura de Walt Disney. Realmente não há dúvida de que ali se trata de uma montagem. A figura da Barbie, né? O Ken da Barbie. O Ken da Barbie. Mattel, né? Ali, né? Do brinquedo tão conhecido, né? Exatamente. Se a gente pega a resolução, ela não relativiza, ela não diz o contexto, ela não diz que precisa haver uma prova de dano ou precisa haver uma intenção de ridicularizar. Ela simplesmente diz que é proibido o uso, né? Então, a resolução, inclusive, quando ela foi lançada, ela foi comemorada pelos técnicos, né? Assim, pela própria Câmara dos Deputados, porque trouxe um alívio de que haveria uma contenção, né? Haveria um freio para que não houvesse realmente uma terra de ninguém aí que prejudicasse bastante o debate eleitoral e impedisse a discussão de propostas efetivas em troca só de um ringue de acusações e de chacotas e de ridicularização dos próprios candidatos, né? Que a gente sabe que qual é o fim, não se sabe qual é o fim que isso pode chegar e o alcance que um tipo de vídeo desse pode ter, viralizar ou não viralizar. O fato é que a pesquisa trouxe, então, tentou aprofundar, e eu achei importante a gente discutir aqui, quais foram os tipos, as categorias mais comuns, então, para enquadrar, para fazer esse indiferente eleitoral, como colocou a especialista Stephanie Vogel, né? Ou seja, isso não é da eleição, a gente não vai analisar. A primeira discussão seria: o candidato, enfim, que está fazendo aquele deepfake, ele pediu o voto ou não pediu o voto, né? Ele está tentando se beneficiar eleitoralmente diretamente ou não? Então, se ele não tiver pedido o voto, o entendimento é de que não, tudo bem, esse deepfake não seria considerado, então, um tipo explícito de ofensa à lei eleitoral, né? Ou à resolução. Seria uma espécie de uso criativo da inteligência artificial, mas não teria exatamente um viés eleitoral direto, não comprometeria diretamente o processo democrático. Isso é uma interpretação apenas, né? Completamente passível de discussão.
A segunda seria, muitos tribunais adotaram, né, esse entendimento, essa conduta, de uma proibição total, ou seja, né, um veto absoluto, que é o que prevê a resolução, ao deepfake, mesmo numa pré-campanha. E o objetivo, é claro, atuar preventivamente, Ana Raquel, ou seja, vamos garantir a integridade eleitoral diante do risco de qualquer manipulação. E a terceira conduta mais comum, digamos assim, seria a restrição por manipulação, que seria uma abordagem que considera qual é o grau de manipulação que aquele vídeo tinha. Se seria uma sátira, se seria um conteúdo fictício, mas que não tivesse ligado a inverdade, desinformação, fatos enganosos, então poderia ser tolerado. Também é questionável, não sei qual deles seria melhor, digamos assim, quando a gente fala em processo eleitoral, até porque a gente sempre discute a liberdade de expressão na internet, né? Você não vir com uma regra muito severa para você não cair num risco de censura. Sim. Então, é realmente um equilíbrio muito difícil de ser feito, uma dosagem, né? Mas essa diversidade mostra para a gente hoje, nesse momento, e olha que a gente está vislumbrando aí, já chegando, né, as eleições muito brevemente. Já o ano que vem, né? Já no ano que vem, as majoritárias. Então, a gente realmente precisa tentar construir um consenso jurídico, né? Então, alinhavar um entendimento para que os tribunais não fiquem divergindo completamente nas decisões, o que é até prejudicial para quem, enfim, vai questionar aquela decisão na justiça, porque vai buscar decisões completamente contraditórias para tentar driblar um pouquinho a lei, né? Então, eu acho que os pontos são esses. A gente precisa reconhecer o que é infração, né? O que é o dano à integridade eleitoral, né? E como é que a gente não atuando preventivamente, isso pode enfraquecer a conduta, né? A prevenção, ou seja, as pessoas vão acabar cometendo o crime porque elas têm aí uma ilusão de que elas podem ficar impunes, de que aquilo vai ser um indiferente eleitoral, e a gente sabe como isso fomenta comportamentos mais atiçados, digamos assim, que vão contra valores ou questões de direitos humanos e direitos eleitorais também, né? Então, é claro, só avançando um pouquinho nesse comentário que a gente está aprofundando, que a gente precisa, Ana Raquel, entender que as decisões judiciais, elas são, sim, autônomas, elas são complexas. O que a gente quer dizer? Que é preciso se votar caso a caso, né? Não vai ser um juiz que vai decidir ou um tribunal superior que vai decidir por todos os tribunais. Mas a gente precisa ter segurança jurídica para que a gente tenha eleições, de fato, verdadeiramente saudáveis. E aí eu convido de novo a gente a ouvir a Stephanie Vogel sobre esse assunto. E nesses poucos casos que nós analisamos até aqui, né, e que a justiça teve a oportunidade de analisar, não se viu ou se viu grande falta de consenso, né, entre os diferentes tribunais, seja no sentido de que aquilo poderia não ser um deepfake, ou para se classificar aquilo como deepfake seria necessário estar atrelado, por exemplo, a uma desinformação, ou se o deepfake, por exemplo, estava só contido num serviço de mensageria, e se aquele grupo ele fosse um grupo privado, aquilo também não teria conotação, né? Aquilo não ensejaria, digamos assim, uma exposição pública, e, portanto, também não se analisou, não se classificou o deepfake por conta disso. Então, a falta, digamos assim, de balizas, né, de uniformidade, nos leva a ter que pensar realmente em que conceito, né, a justiça hoje está seguindo. E se isso não é uniforme ainda, que se possa alcançar essa uniformidade com o tempo, e preferencialmente antes das próximas eleições. É um alerta super importante, né, Beth? E esse estudo traz outro alerta grave, que é sobre violência política de gênero com deepfakes, não é isso? Como a gente previa já, né, Ana Raquel? Então, a gente teve casos, sim, como, por exemplo, da prefeita de Bauru e da deputada Tabata Amaral, que tiveram suas imagens adulteradas com montagens pornográficas. Então, houve vários casos, houve denúncias, né, foi levado à justiça.
esses ataques têm um efeito devastador, né? Além de nós já termos uma representatividade muito baixa das mulheres no ambiente da política e mesmo todas as cotas que a gente tem na lei eleitoral não fazem esse quadro mudar substancialmente da representatividade, né? Termos mais mulheres nas eleições e na política e eleitas, né? Esses ataques também desmotivam muito que a gente realmente leve pessoas que cheguem até o final do pleito, né? Que chegam até o final de uma campanha, que são sempre campanhas muito dispendiosas e campanhas que exigem um esforço monumental. E aí, nessa configuração dessa violência que a gente vê de segunda ordem, além de inúmeras outras violências, né? A participação feminina fica muito mais prejudicada. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também no combate ao uso de inteligência artificial nas eleições majoritárias, Ana Raquel. E, Beth, o estudo faz, então, algumas recomendações finais claras aí para poder ter esse ambiente mais saudável e para que esses casos, então, de deepfakes, se eles chegarem à justiça, eles terem, como você mesmo colocou, uma segurança jurídica no tratamento dessa questão, né? Exatamente. A gente precisa, por exemplo, entender que esse fenômeno é global, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso de deepfakes nas campanhas está crescendo muito, e Índia, vários outros países, né? Com as eleições se aproximando, a tendência, e isso realmente é piorar. E eu acredito que entre as recomendações que você mencionou, a gente precisa aplicar essa resolução com uniformidade, se for uma nova resolução, o que for. É preciso que o tribunal se concatene e faça uma orquestração maior realmente dessa conduta, já no nível do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral. Necessário também capacitar, eu acho que é fundamental, os juízes e técnicos para identificar essas manipulações. Nem todo mundo vai colocar uma marca d'água. As pessoas que querem desrespeitar a lei, elas não vão seguir, obviamente, a lei, né? E os eleitores também precisam ser alfabetizados digitalmente. Eu acho que esse é um trabalho que é sempre constante, né, permanente e é já urgente, para que a gente não caia nessas, né, nessas armadilhas de estar acreditando num vídeo. Muitas vezes são vídeos toscos, né, de uma manipulação muito mal feita, mas muitas vezes são vídeos primorosos, que têm uma qualidade técnica, assim, incomensurável. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar qual é o futuro que a gente quer, qual é a eleição que a gente quer. A eleição, ela é a base da nossa democracia, né? E, portanto, não tem como fazer uma eleição transparente, ética, né? E que seja confiável para o eleitor e para quem está buscando aí o voto e representar o nosso país, se houver aí uso indevido de inteligência artificial. É o que o Papo de Futuro sempre traz aqui, né, Beth? Educação digital é super importante e uma regulação responsável. Exatamente, Ana Raquel. Acho que esse é o nosso trabalho aqui, de estar criando transparência, responsabilidade e a educação. A educação é fundamental. Muito obrigada, Beth Veloso, com o Papo de Futuro. Beth Veloso, que é jornalista, consultora legislativa e que traz para a gente sempre essa análise, essa reflexão e caminhos para pensar o impacto da tecnologia nas nossas escolhas políticas e escolhas de vida também. Até o próximo programa, então, Beth. Até o próximo programa.